Bom dia, aqui é a coordenadora do curso de Fisioterapia Gardênia e vamos falar um pouco sobre a especialização de terapia intensiva. Aí a gente quer saber algumas perguntas que a gente vai fazer. Qual o papel da fisioterapia, do fisioterapeuta na UTI? Bom, na verdade, o fisioterapeuta hoje, dentro da unidade de terapia intensiva, pelas novas portarias, né, que a gente se apoia, hoje ele é um profissional que seguramente deve estar na unidade no mínimo 18 horas. Né? Esse profissional que fica na unidade no mínimo 18 horas, ele vai poder contribuir tanto na parte da fisioterapia motora para os pacientes críticos, que hoje a gente começa essa mobilização bem precoce, quanto na parte respiratória, certo? Ou seja, desde o início da chegada desse paciente, seja na necessidade de ventilação mecânica, ventilação não invasiva, oxigenoterapia, até o desmame, efetivamente, que seria a saída do paciente da ventilação, e durante todo o tempo que o paciente está em ventilação mecânica ou está dentro da unidade, o fisioterapeuta estaria atuando. Seja fazendo manobras, treinamento muscular, mobilização precoce, terapia expansiva, terapia desobstrutiva. Então, assim, existe um arsenal muito grande de recursos que o fisioterapeuta da unidade de terapia intensiva utiliza, né, desde o internamento do paciente até a sua saída. E por que o atendimento na UTI é multidisciplinar? Porque é fundamental, né? Nós trabalhamos com um profissional que ele, na verdade, pode acumular comorbidades. Então é fundamental que a gente tenha uma equipe de enfermagem, desde o técnico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o nutricionista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o médico, né? Então, assim, todos esses profissionais com seus conhecimentos agregados vão favorecer com que o atendimento intensivo desse paciente possa potencialmente melhorar a sua condição de base e ele consiga sair da unidade. Então, assim, por vários motivos, essa equipe se complementa. Vamos imaginar que eu vou decanular um paciente pré-customizado, então eu preciso da fono nesse momento para ver se esse paciente faz broncoaspiração, por exemplo. Eu vou tirar um paciente da ventilação mecânica e estou precisando de um melhor aporte nutricional dessa condição muscular, e aí entra o nutricionista. Então, assim, a gente realmente precisa que esses profissionais se comuniquem e que assistam esses pacientes de maneira multidisciplinar. Qual a vantagem de ter o fisioterapeuta dentro da equipe multidisciplinar? Bom, acho que tem muitas vantagens, né? A gente está num momento onde a assistência ela está refinando as suas contribuições para o paciente, né? Então o fisioterapeuta entra nesse momento desde a chegada do paciente, da intervenção, tentando prevenir a questão do imobilismo de uma maneira geral, preservando a estrutura muscular, bem como preserva a estrutura pulmonar, né? Faz parte de toda a discussão terapêutica que vai envolver esse paciente na oxigenoterapia, na ventilação não invasiva, na ventilação mecânica, na mobilização do paciente crítico, na intervenção dos treinamentos musculares. Então ele pode dar eu não diria apenas um norte, porque nós não somos sozinhos, mas assim, a gente pode ser um divisor de águas no caminho desse paciente. Reduzir o seu tempo de ventilação mecânica, né, conseguir que ele saia dessa ventilação com menos prejuízos. Então, assim, eu acredito que hoje realmente seja importantíssimo ter o fisioterapeuta dentro da unidade. Já está comprovado em vários trabalhos, né, que a gente potencializa essa assistência, melhora, na verdade, reduz esse tempo de ventilação mecânica, reduz as complicações neuromusculares musculares que o paciente tenha, né? Então eu acredito que a gente seja fundamental. Qual o momento que é necessária a presença do fisioterapeuta na UTI? Em todos os momentos. Hoje o fisioterapeuta trabalha em sistema de plantão dentro da unidade, né? Como eu disse a vocês, pela RDC 7 nós já somos obrigatoriamente 18 horas.
A maioria dos hospitais opta, então, por ter o fisioterapeuta plantonista, ou seja, a gente tem equipes de fisioterapia 24 horas no hospital. Ele entra desde o momento da admissão do paciente, então a gente atende desde o momento da admissão até a saída do paciente, né? Ou seja, continuamente a gente está na assistência do doente crítico. E em que situação o fisioterapeuta é acionado na UTI? Qualquer situação que requeira cuidados fisioterápicos, né? Ou seja, o paciente acumula uma grande quantidade de secreção. O fisioterapeuta pode ser chamado para mobilizar, né? Posteriormente aspirar, porque nós aspiramos porque nós mobilizamos secreção. Nós não devemos apenas atrelar o nosso trabalho à aspiração do paciente, certo? Então, para a parte de mobilidade, as transferências, o momento do desmame, o momento da chegada do paciente e a instituição da ventilação mecânica, no momento de uma parada, na troca de um traqueóstomo, enfim, em todos os momentos nós temos as situações que já são de atendimento de rotina e toda situação emergencial a gente é convidado também a integrar a equipe, né, para auxiliar. Vamos falar na verdade. Era a fisioterapeuta intensiva? Intensivista, né? Uhum. Quem era responsável por esse procedimento? Na verdade, a gente... Não! E quando não existia fisioterapeuta intensivista, quem era responsável por esse procedimento? Na verdade, eu acredito que as pessoas iam tentando fazer algumas coisas, né? Como a aspiração, talvez o técnico de enfermagem, o próprio enfermeiro, né? Mas não existia quem fizesse o que o fisioterapeuta faz. Essa é a grande diferença, né? A gente se ocupou de uma área que só nós fazemos. Inclusive tem um documento bem interessante chamado Força Tarefa em Fisioterapia Intensiva, que é um documento que regulamenta tudo que é apenas do fisioterapeuta. E quando não existia o fisioterapeuta intensivista, quem era responsável por esse procedimento? Bom, na verdade eu acho que a gente não... Eu não sei se existia um responsável direto. As pessoas deviam dividir, né, essa parte mais habitual de aspiração. Mas o que é importante é saber que ninguém faz o que o fisioterapeuta faz hoje. Ou ninguém fez o que ele faz hoje, né? Existe um documento muito importante, Força Tarefa em Terapia Intensiva, que é um documento que foi escrito por fisioterapeutas brasileiros, baseados em um documento europeu, que determina o que é a função do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva. Esse documento versa apenas sobre aquilo que é só o fisioterapeuta que faz. Então é um documento que nem traz ventilação mecânica. Porque ventilação mecânica é algo que a gente se apropriou por ter estudado, por ter mostrado um trabalho bom, mas legalmente não é uma coisa nossa. Então esse documento ele traz coisas que só o fisioterapeuta faz. E a gente hoje tem um profissional que se responsabiliza pelo treinamento muscular, pela mobilidade precoce dos pacientes, pela terapia expansiva, pela terapia expansiva, pelo processo de levar esse paciente ao desmame, né? Então, assim, existe realmente um arsenal de recursos que só o fisioterapeuta utiliza. Só ele é capaz de fazer dentro da unidade de terapia intensiva. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite de fazer a entrevista. Eu que agradeço, né? E eu espero que vocês consigam levar isso com a título de informação para a turma e que muitos da turma se interessem pela área de terapia intensiva. Obrigada.